Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Sim, neste episódio iremos ler e estudar Esther capítulo 1. Portanto, como eu sempre digo, e nunca cansarei-me de repetir essas palavras, peguem suas Bíblias, peguem seus lápis, canetas, canetinhas, marca-textos, borracha, bloquinho de anotação. Sentem-se, se acomodem onde quer que vocês estejam, seja na cama, no sofá, dentro do carro, no trabalho. Pegue seu café, seu chá, sua água, se ajeite na poltrona e que nós vamos então ler e estudar Esther, capítulo 1. Muito bem. Depois da introdução, eu espero que você tenha ouvido a introdução. Caso você não tenha ouvido a introdução do livro de Esther, dá um pause agora, vai para o episódio anterior que está escrito Esther Introdução, escute a introdução, faça suas anotações e aí sim venha para o episódio 1. Porque agora nós já estamos contextualizados em que período que é, quando que foi, quem provavelmente escreveu, qual é o propósito do livro. Agora já vamos mergulhar de fato na narrativa, que já disse, vou repetir, que é considerada uma obra-prima literária. Vamos aqui então ver a descortinação dos eventos. Vamos ver aqui as peças sendo colocadas no tabuleiro. Vamos ver aqui o enredo sendo construído, o suspense sendo gerado no leitor, que será construído ao longo dos capítulos. Então, sem mais demoras, Esther, capítulo 1, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Uma pausazinha aqui rapidinho. Talvez na sua Bíblia não esteja escrito Xerxes, talvez esteja escrito Assuero. É o mesmo nome. O rei Xerxes, o nome Xerxes, fala da tradução para o grego e o nome Assuero para o latim. Então, são os nomes, hebraico e latim fala Assuero, grego e, persa é o Xerxes, é a mesma pessoa. E ele diz que ele reinava, olha aqui, já começa a pompa, já começa mostrando quanto o rei Xerxes era poderoso. Ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Gente, é muita coisa. Etiópia é o nordeste da África, do continente africano. E aí a Índia, você pega o mapa depois e veja quão vasto era o Império Persa. E aqui ele fala, muito interessante, que os acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, porque existe um outro rei, um outro Assuero, que é também mencionado, só que ele é mencionado no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 1, esse Assuero do livro de Daniel tinha vivido meio século antes. Não é o mesmo Assuero, não é o mesmo Xerxes daqui. Por isso que o autor ainda pontua. Esse Xerxes é o que reinou sobre 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia. Vocês vão ver que vai começar uma construção aqui do quão poderoso o rei Xerxes é, do quão incrível o rei Xerxes é. Vocês vão percebendo as nuances no texto para que o autor aqui, de uma forma depois até irônica, vai construindo e vai mostrando para depois finalizar nos episódios, nos capítulos finais, qual é a conclusão e enfim. Mas vamos continuar. Verso 2. Do trono real na fortaleza de Suzã, que era a capital, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Então, coisas a serem pontuadas aqui. Primeiro, ele faz um banquete, ele convida todas as pessoas das 127 províncias, os nobres, os oficiais. Você vê que é um banquete mais para a elite. Provavelmente esses banquetes também tinham funções de
estreitar o relacionamento de Xerxes com os seus oficiais das províncias e também, muito provavelmente, alinhar estratégias militares, porque na época eles estavam tentando conquistar a Grécia. Para quem assistiu aí os 300, sabe muito bem que existiu essa incursão, várias incursões do Império Persa contra os gregos. Mas aqui outra coisa interessante, fala que ele convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média, e não da Média Persa, como nós costumamos ver em alguns, principalmente no livro de Daniel. Aqui é colocado Pérsia e Média, porque agora um rei que estava no comando, ou o império que estava no comando, não era o Império Medo, e sim era o Império Persa. Lembra que era sempre feito em conjunto, era o rei Dario e o rei Xerxes, persas e medos e persas. Aqui agora fala de Pérsia e Média, dizendo no atual momento qual era o império que estava dominando. E, mano, ele deu uma festa, 180 dias, 6 meses de festa. Você pensa que você curte festar? Você pensa que já foi embalado? Você pensa que... Agora pensa de novo, parça. Uma festa de 6 meses, sem parar. E olha só, e essa festa foi, como ele propriamente diz aqui no texto, foi para demonstração de riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Uma forma do rei Xerxes, né? Mostrar quem que manda na parada. Olha, vejam, me admirem, como eu sou o cara, mas principalmente saibam que eu ainda sou o cara, que vocês são apenas subalternos. Verso 5. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. Como se não bastasse 6 meses de festa, na sequência ele dá mais 7 dias, só que agora não é para os oficiais, para só os nobres, enfim. Agora é para todo o povo que ele fala. Inclusive dos mais importantes até os mais humildes. Agora é para todo mundo. Todo mundo participando. E esse banquete fala, olha, continuando, durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. E olha, aqui começam as descrições. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco, fitas vermelhas e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. E na mesma ocasião, verso 9, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Vamos dar uma pausa aqui. A gente viu aqui uma grande descrição. Como eu disse na introdução, essa descrição só pode ter sido feita por alguém, né? Convivia no palácio, então quem escreveu o livro de Esther estava muito familiarizado com o ambiente do palácio, com todo o ambiente, né? Jardim, externo, lá dentro da sala do rei, enfim. E aqui fala que, por ordem do rei, podia se beber à vontade. Então, assim, a gente vê uma necessidade de controle e de demonstração de poder constante do rei Xerxes aqui. Convida a galera para um banquete para mostrar sua pompa, sua grandeza. Agora ele decreta que todo mundo tem que beber livremente, que é uma baita de uma ironia também, né? Como que você ordena que o povo seja livre? Tipo, o povo só é livre porque eu tô ordenando que o povo seja livre para beber. Enfim, você vê como que, né, essa necessidade de controle, de dominar a situação, que a gente vai ver agora, daqui pro fim do capítulo, muito pior. E aí fala também que existia ali, na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei. Então você via que estavam rolando 2 festas paralelas. Uma, o rei Xerxes para os homens, e a rainha Vasti, uma festa paralela para as mulheres. Verso 10. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam. Vamos parar aqui rapidinho. Muito alegre por causa do vinho significa mamado, tinha enxugado. Ele estava louco, ele estava bêbado, é um eufemismo para que ele estava embriagado. Ele, depois de estar bebaço, depois de 7 dias, ordenou aos 7 eunucos que o serviam: Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta,
Zetar e Carcas que lhe trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou e o rei ficou furioso e indignado. Uma grande pausa aqui também. Depois de toda a ostentação de 6 meses que o rei tinha mostrado, depois de toda a ostentação que estava rolando nessa festa, que a galera estava tomando do vinho real, ou seja, um vinho especial, tomando em taças de ouro, com toda a ornamentação que estava acontecendo. Já não bastasse isso, agora vem o ápice da demonstração de pompa e glória e poder que o rei Xerxes estava querendo demonstrar. A própria rainha Vasti, como aqui descreve que ela era muito bonita. E agora, para coroar toda a cerimônia, ele quer exibir a rainha também como uma de suas grandes propriedades. Ela como um grande objeto que deveria mostrar para todo mundo, olha como que eu tenho uma rainha tão bonita assim, né? E ela recusa. E aí existem muitas teorias do porquê ela tinha se recusado. Quando a gente vai retroceder, a gente vai estudar o período histórico, nesse contexto aqui, nos desperta ou pode trazer algumas teorias. Mas uma das principais teorias é que essa exibição da rainha Vasti, provavelmente, ela seria exibida nua, completamente nua. E ainda dizendo aqui, né, se a gente volta um pouquinho, fala que usando a coroa real. Então, diz alguns estudiosos, né, que estudam os costumes dessa época do reino persa e como era, de fato, como eles costumavam a agir nessas horas. Essas festas dos homens, paralela das rainhas, os homens bebendo tinham acesso às concubinas, que não era rainha, eram mulheres ali simplesmente para o prazer do rei. E agora o rei quer exibir como um outro objeto a rainha Vasti. E provavelmente ela seria colocada ali, sendo exposta de uma forma super indecente, nua, para todo mundo olhar, depois de estar todo mundo bêbado, 7 dias todo mundo mamado, ele ainda quer trazer a rainha para exibir ela como se fosse um troféu, alguma coisa assim. Essa objetificação da mulher ali já acontecendo e mostrando ali o rei, querendo mostrar ela como se fosse sua grande propriedade. E a rainha, por algum motivo ou outro, obviamente, se a gente for pensar nessa teoria, ela se recusa. Ela tinha pulso. A rainha Vasti era faca na bota. A rainha Vasti, ela era decidida. E ela se recusa aí. E o rei fica furioso, indignado. Como assim? Era uma ordem expressa do rei. E a rainha se recusa. Eu vou passar por ridículo aqui na frente de todo mundo agora. E aí olha só, verso 13. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, aos quais ele sempre pedia conselhos. Você vê que leis e costumes dos persas vai ter muito aqui, porque eles eram cheios, cara, cheio de regrinhas, cheio de leis, cheio de coisinhas. Para tudo tinha uma regra, para tudo tinha uma lei. Até para você beber livremente, você vê que o rei tinha criado uma lei. Tudo era controlado, tudo tinha essa necessidade de controle. E agora, uma coisa foge do controle do rei, a rainha, que decide não se submeter. E agora ele vai consultar os sábios, o que eu faço numa situação dessa? Nunca na história aconteceu algo assim. E olha só, verso 14. Seus nomes eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos da província do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, mais um decreto, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. E aqui entra um grande detalhe. Leis que não poderiam ser revogadas. Sempre existe isso, né? Uma lei que não pode ser revogada. A gente vê isso na história de Daniel,
Lembra quando Daniel é jogado na cova dos leões também, de pessoas tramando contra Daniel, faz o rei emitir uma lei que não poderia ser revogada. E aqui também se vê, né? Uma lei que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Olha agora, gente, presta atenção. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. Agora, uma grande pausa aqui. Aqui a gente vê o exemplo clássico dos caras que tinha masculinidade extremamente fragilizada, né? Os caras dependiam de um decreto, de uma lei não revogável, para na cabeça deles conseguirem ser respeitados pela esposa, porque na cabeça deles criaram um cenário caótico de que se essa notícia se espalhasse por todo o reino, todas as mulheres iriam se rebelar contra os maridos perderam o respeito por suas mulheres. Mas ao mesmo tempo que eles falaram que não era para todos saberem da história, eles queriam conter essa história, ironicamente, aqui o autor, palmas para esse autor, ironicamente ele fala que ao mesmo tempo que eles querem abafar o caso, eles emitem um decreto dizendo do caso, do que aconteceu. Ao mesmo tempo que eles querem abafar, eles têm que falar para todo mundo, na tentativa de fazer as mulheres, agora sim, não, agora que tem um decreto, agora sim as mulheres vão respeitar as mulheres. Olha o medo dos caras. Medo dos caras era que as mulheres desrespeitassem eles. Meu Deus, que absurdo, né? Enfim, masculinidade extremamente fragilizada aqui. E, enfim, nada de novo, né? Sempre foi assim. É muito engraçado ler a galera com medo, né? Um rei todo poderoso que dominava tudo, que de repente ele viu que ele não conseguia dominar a própria rainha e agora tem que fazer um decreto para ver se ele consegue reverter essa história. Ai, gente do céu. O autor é muito top, cara. Palmas para o autor de novo. Verso 21. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Acho que tem gente que tá usando esse decreto até hoje aí, né? Achando que tem o direito de ter a última palavra. Ele vai invocar aqui a lei feita por rei Xerxes. Ai, gente do céu, lá no ano 483 a.C. E assim terminamos esse primeiro episódio, no primeiro capítulo, mostrando que o autor aqui que escreveu já descortina toda a trama. Ele mostra a tensão que aconteceu. Ele mostra a necessidade do rei se impor o tempo inteiro, de mostrar o poder dele, a glória, a pompa, mostrar o quão ele é poderoso, quanto ele domina. Ele dá um banquete de 180 dias, ele convida todos os nobres, sabe? Imagina, durante 180 dias o reino ficou desprotegido, porque todos os nobres, oficiais do exército, tudo estavam lá, na capital de Suzã. O cara não tava nem aí, porque ele, cara, não sei como, mas ele conseguiu, né? Ele era poderoso. E agora você vê que ele tem decretos para tudo, né? Decreto para beber, decreto para não beber, e agora ele, por causa dessa afronta da rainha Vasti, ele baixa um decreto com a ajuda de Memucã e dos outros conselheiros dele era um decreto para todas as mulheres que o homem deve ter sempre a última palavra no reino. Mas agora também criou-se uma tensão, porque mostra que um decreto fala que a Vasti deveria ser expulsa para sempre da presença do rei, e que agora o rei teria que escolher uma outra rainha mais digna que ela. Então vemos aqui a tensão. A vaga da rainha estava aberta. A posição de rainha agora estava aberta. Vasti não era mais a rainha. E a Vasti, ironicamente, de novo, que não queria ver o rei, agora por um decreto, agora ela não pode ver o rei. Ai, cara, quanto mais eu leio o livro de Esther, mais eu acho genial. Ela simplesmente conseguiu o que ela queria. Ela não queria ver o rei decretou pra ela não ver o rei. O rei tem que falar assim, não, eu tenho que dar a última palavra. Ela não quer me ver, mas ela só não vai me ver porque eu vou mandar ela não me ver. Ai, gente do céu, eu acho muito da hora. Eu acho muito da hora. E eu espero que vocês vejam esse lado também irônico do próprio autor, cara. O autor que escreveu isso aqui tá de parabéns. E a gente vai ver isso em vários momentos, né? A ironia sendo escancarada na nossa cara. Mas, enfim, vamos terminar esse episódio dizendo dessa tensão. Agora o rei tá sem uma rainha.
O império não tem uma rainha. E uma nova rainha precisa ser encontrada. Quem será? Quem será? Veremos então no próximo episódio. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos. Caso você esteja ouvindo esse podcast, eu não sei por onde você está ouvindo, mas nós estamos presentes nas principais plataformas de streamings. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Deezer, nós estamos no Amazon Music, enfim, as principais plataformas aí para você escutar o teu podcast. Então fica aí o convite para você participar também, se for a primeira vez. Se não for a primeira vez, você sempre é bem-vindo, você sempre é bem-vinda. E caso você queira se aprofundar ainda mais nas discussões e ter, às vezes, insights diferentes, temos o nosso grupo do Telegram, que periodicamente eu coloco o link lá no meu Instagram. Meu Instagram é @gustavo.ferelli, F-E-R-E, 2 L's e I. E lá nos meus stories, vez ou outra, eu coloco o link para o nosso grupo do Telegram, onde eu coloco mais insights sobre o capítulo do dia estudado. Beleza, gente? Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio e não percam o próximo episódio de Esther, capítulo 2. Um grande beijo, abraço para vocês. Aqui quem fala é o pastor Gustavo Ferelli. Eu fico por aqui. Valeus e falows.